Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. Segura firme aí, vaza, né? Segura firme aí. Hoje o varão aqui está servindo bastante. Servir na casa do Senhor, né? Para isso que nós estamos aqui, para servir, amém? Nós fomos chamados para servir, né? O Filho de Deus, né? O crente, se podemos dizer assim, ele foi chamado para servir, né? Então aqui está o Armando. Estava até trocando o seu nome, estava falando Arnaldo, pessoal, falei, ixi, né? Armando, obrigado, querido. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Procura aí, tá aí. 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. Amém? Todos encontraram? Apenas um versículo, verso de número 14. Diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Mais uma vez. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Ela não passou. A arca de Deus não passou na casa de Obed-edom. Ela não ficou por alguns instantes na casa de Obed-edom. Eu quero te fazer lembrar a história da arca de Deus. Diz a palavra do Senhor que Davi, ele quer trazer novamente a arca de volta para o seu reino, de volta para o Israel. A arca havia sido roubada, né? E Davi reúne um povo numeroso, homens, e esse povo numeroso está com Davi, né? Para recuperar a arca novamente, para buscar, para trazer a arca novamente. E diz a palavra de Deus que eles colocam a arca de Deus sobre carros de bois. E diz que quando eles começam a levar essa arca em direção à cidade santa, diz que chega no metade do caminho. Diz a palavra que os bois, eles tropeçaram. Eles tropeçaram e a arca agora está quase para cair no chão. Está quase para ser derrubada. E um rapaz, filho de sacerdote chamado Uzá, ele estica a sua mão com toda a sua boa intenção para proteger a arca. Para proteger a arca. Diz a palavra de Deus que essa proteção que ele tentou fazer causou uma morte sobre ele. Porque de boa intenção, o inferno ele está cheio. De boa intenção. Olha para quem está do seu lado, diga aí. Boa intenção somente não basta. Boa intenção somente não basta. Temos que fazer o que é certo. Temos que fazer o que é certo. E o povo está ali todo feliz, caminhando, levando a arca, festejando, celebrando. Mas de repente, quando Uzá morre por tentar proteger a arca, agora o povo se cala. O povo se cala e aqueles milhares de homens que estavam ali, de pessoas, olham para Davi. Davi não tem uma resposta. Davi não tem uma resposta. Havia apenas um homem morto naquele local. E a arca ali um pouco tombada. E Davi está desesperado.
porque ele não tem uma resposta para dar ao povo, para dar àqueles homens. Eu imagino talvez alguns mais corajosos, até aqueles que tinham mais intimidade com Davi. Rei, o que aconteceu? O que causou a morte desse homem? E Davi está ali naquele momento, está desesperado. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe que direção tomar. E diz a palavra de Deus que ele para ali num vilarejo. E que não era um vilarejo qualquer. Era um vilarejo habitado por escravos. Habitado por escravos. E Davi procura uma casa então, de algum escravo, para deixar a arca repousar ali. Porque aquele era um vilarejo onde os escravos viviam. Escravos esses que Davi, por suas guerras, por suas batalhas, conquistavam as suas vitórias e traziam consigo seus escravos. E Davi então ele começa a procurar um local, porque ele pensou consigo: eu não posso deixar a arca aqui no meio da estrada, eu não posso deixar a arca aqui no templo. Eu preciso arrumar um local, pelo menos, para deixar a arca. Diz então que Davi ele começa a procurar e encontra uma casa. Diz a palavra que ele bate na casa do Geteu, chamado Obed-edom. Obed-edom, como escravo, nunca tinha recebido visita, porque escravo não recebe visita. De repente ele está dentro da sua casa, mais um dia comum, quando alguém bate a sua porta. Alguém está batendo a sua porta. Obed-edom talvez olha para os filhos, para a esposa e diz: vocês convidaram alguém? Vocês estão esperando alguém? Vocês convidaram alguém para almoçar, mas comida não tem? E Obed-edom então ele tem uma atitude de ir até a porta, de abrir a porta. E quando ele abre a porta, de frente com ele, não era qualquer homem que estava ali, de frente com ele. Era o rei Davi. Era o rei que estava batendo a sua porta. Era o rei que estava batendo na porta de um escravo. E talvez Obed-edom ali, provavelmente desesperado: é hoje que eu vou morrer. É hoje que a minha sentença chegou ao fim. E o rei está ali, em prantos. E o rei começa a conversar com ele e diz: eu posso te pedir um favor? Eu posso te pedir algo para você? Você já viu um rei pedindo um favor? Pedindo algo a um escravo? Dificilmente. E Obed-edom ali prostrado dizendo: rei, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Pode falar o que o Senhor quer, que eu faço tudo o que o Senhor quiser. E o rei então diz: olha, aconteceu algo que eu não consigo explicar, que eu não tenho resposta, mas eu preciso deixar algo dentro da sua casa, e eu quero que você cuide dela para mim, por favor, porque eu preciso buscar respostas. Eu preciso saber o que aconteceu. E não tinha como o escravo dizer não, porque se dissesse não, poderia morrer. Mas a palavra de Deus diz que Obed-edom ele abre a sua casa, e os sacerdotes entram com a arca do Senhor e estacionam ela no meio da sala. Obed-edom, quando vê a arca passando, ele fica todo arrepiado. O que é isso? O que será que é isso? O que vocês estão colocando aqui dentro da minha casa? E a arca está ali estacionada. E Davi dá a sua última olhada e sai chorando e diz: uma hora eu volto. Uma hora eu volto. E a arca então agora ela está dentro da casa de Obed-edom. Eu fico imaginando
Fico imaginando talvez os filhos, a esposa de Obed-edom, encostados ali na parede, no canto da sala, mal conseguindo olhar para a arca. Obed-edom, descendente de Filisteu, cujo Deus era quem? Para eles era quem? Golias. Golias que Davi havia vencido na batalha. E os filhos provavelmente dizendo para o pai: pai, meus amigos dizem por aí que quem matou Golias foi a presença de Deus na vida de Davi. E essa arca aí é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então o que matou Golias não foi Davi, mas foi o que está aí dentro. Foi o que está aí dentro. E está dentro da nossa sala. Talvez os meninos sentiam sede à noite, eles acordavam e eles iam beber água e mal passavam olhando, talvez tremendo. Será que você consegue imaginar isso? Porque ela não ficou somente um dia, mas 3 meses. 3 meses. 3 meses. A arca e a presença de Deus começa a mudar a história daquela família. Começa a mudar a história daquela família. Porque quando a presença de Deus está na nossa casa, tudo muda. Tudo muda. Tudo se transforma. A nossa forma de falar muda. A nossa forma de ver as coisas muda. Obed-edom está ali. E talvez um dia ele chegue em casa do trabalho cansado. E ele vê talvez o seu filho mais velho dizendo para o seu irmãozinho, dizendo: me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. E Obed-edom talvez pensando: esses meninos sempre eles bateram um no outro. E agora estão pedindo perdão para o outro. Me perdoa, você é o meu irmão. Toma aqui o controle do PlayStation. Toma aqui. Eu sempre ganhei de você porque o botão X ele nunca funcionava. Pode ficar com o meu controle. Deus, fala com o Michel. Ele sempre me levava para casa dele. E agora eu entendo por que eu sempre perdia no videogame. De repente, no outro dia, ele chega do trabalho e a esposa dele montou uma mesa bonita, como a da Luzi, né, Luzi? E na mesa está a comida predileta dele: arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo. Aleluia. Obed acho que era igualzinho eu, irmão. Tenho certeza. Certeza. E agora a comida está ali posta. Ele diz: o que é isso, mulher? O que é isso, mulher? Ele diz: meu marido. Ela diz: meu marido, me perdoa. Eu tenho que te tratar com honra. Eu não tenho feito isso. Mas algo está mudando dentro de mim. Algo está acontecendo dentro de mim. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo está acontecendo. Tem algo que está na nossa casa e está mudando. E eu quero ser uma esposa melhor. Está aqui o seu prato predileto. Senta aqui, meu amor. Enquanto você come, eu vou fazer uma massagem. Fala, Deus. Senta aqui, eu vou fazer uma massagem. Meu amor, toma aqui o controle da televisão. Pode colocar no canal que você quiser. Pode assistir o que você quiser. Canal 30, canal 31. Pode colocar no esporte. A gente vai assistir jogo do Palmeiras. Eu vou falar: vai Palmeiras. Misericórdia. Misericórdia. Aí não. Misericórdia, Deus. Né? Obed-edom, então ele começa a perceber que a arca, que é a presença de Deus,
Começa a mudar a sua casa. Começa a mudar a sua casa. Isso acontece em 3 meses. Isso começa a acontecer em 3 meses. E a Bíblia diz que a arca não trouxe algo de fora. A arca não trouxe algo de fora para abençoar a família dele. Nós lemos aí no texto. A arca não trouxe nada de fora. Ninguém trouxe nada de fora para abençoar aquela família. Mas diz a palavra do Senhor que tudo o que ele tinha onde? Dentro da sua casa. Tudo que ele possuía e tudo quanto tinha. Não veio nada de fora. Não veio nada de fora. Ninguém chegou dando coisas para ele, não. Era o que ele tinha, era o que ele possuía. Diz que Deus o abençoava. Deus o abençoava. Deus prosperou, meu irmão. Deus aumentou. Mas o que ele tinha? Era o que ele tinha. Diz aí para a pessoa que está do seu lado. Muitos aí estão dizendo que é crise, que é o ano da crise. Diga para ele: a crise não vai te pegar. A crise não vai te, diga com autoridade, a crise não vai te pegar. Porque Deus vai fazer você prosperar tudo o que você tem. Aleluias, glória a Deus. Porque você tem a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua casa. Obed-edom e toda a sua casa agora está convertida. Aleluias. E se passam os 3 meses. E Davi agora está pronto para buscar a arca. Está preparado para ir buscar a arca. Da maneira certa. Da maneira correta. Davi está chegando perto do vilarejo. Quando ele chega e quando ele está chegando, ele diz: alguma coisa mudou nesse vilarejo. Alguma coisa está acontecendo neste lugar. Davi, quando vai bater na porta de Obed-edom, ele não bate mais como da outra vez. Ele diz: tem algo diferente. Tem algo diferente. De repente ele põe o ouvido na porta e ele ouve uma família diferente, cantando e adorando a Deus. Talvez cantando. Feche os seus olhos. Estavam cantando. Eles estavam cantando um novo cântico. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, minha irmã, nessa noite. Que Deus vai fazer você prosperar. Não é daquilo que você vai receber de fora, não. Mas é aquilo que você tem. É aquilo que você possui. É aquilo que está nas suas mãos. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você prosperar. Davi está todo arrepiado do lado de fora. E então ele bate na porta. E Obed-edom, quando ele abre a porta, Davi não encontra mais um escravo com o olho cheio de medo. Mas ele encontra um homem com a sua autoestima recuperada, com a sua fé estabilizada, com um brilho nos olhos, com um coração alegre. Diz a palavra de Deus, meu irmão, que um coração alegre deixa você menos feio. Sabia disso? Um coração alegre deixa você menos feio. Aleluias. E Davi agora olha para um escravo diferente. E o escravo diz: pois não, meu rei. Pois não, meu rei. Mas agora vem uma notícia ruim. Davi diz: eu vim buscar a arca. Eu tenho que levar a arca embora. Eu tenho que levar ela para o seu lugar,
aonde ela deve ficar. E Davi diz: levitas, entrem, peguem a arca e vamos embora, vamos levá-la. Talvez Obed-edom ele vai para um canto com os seus filhos, e os levitas eles pegam a arca e colocam no ombro. E talvez os filhos dizem: papai, o que está acontecendo? Papai, o que está acontecendo? Eles estão levando embora aquilo que mudou a nossa vida, aquilo que mudou a nossa família. Faz alguma coisa, papai, faz alguma coisa. Papai, eles estão levando embora aquilo que nos fez ajuntar todo dia na mesa e dar as mãos e orarmos antes da refeição. Papai, eles estão levando embora aquilo que mudou o Senhor, aquilo que mudou a mamãe. Papai, eles estão levando embora aquilo que fez o Senhor. Quando eu acordava nas noites, eu encontrava o Senhor orando por mim, orando pela nossa família, orando pela nossa casa. Faz alguma coisa, papai. Faz alguma coisa. E quando a arca está saindo, Obed-edom diz: meu rei, dá uma opção de uma palavra com o Senhor, um minutinho só, é só um minutinho. E Davi diz: pois não? Ele diz: rei, a arca ficou aqui em casa, tudo mudou, tudo transformou. Eu tenho um pedido para te fazer. Um pedido para te fazer. Se a presença de Deus ela for embora, nós também precisaríamos ir embora com o Senhor, com ela. Porque nós não sabemos mais viver sem essa presença. Nós não sabemos mais viver sem essa presença. Porque aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não sabe mais viver. Ele não sabe mais viver. Porque ele necessita da presença. Ela necessita do Espírito de Deus. E Obed-edom diz para Davi: meu rei, permita algo. Pode falar, Obed. Deixe que eu e a minha família, deixe nós irmos com você. Deixe nós irmos com vocês. Davi sabia que Obed havia cuidado muito bem da arca. E o rei Davi então ele dá uma ordem, diz: peça que o povo pare. Peça que o povo pare. Estacione a arca e coloque a família de Obed-edom na frente de todo mundo. Coloque a família de Obed-edom na frente de todo mundo. E nós só vamos andar depois que a família de Obed-edom chegar lá na frente. Que hoje seja o dia de nós dizermos, eu quero levar a arca para o lugar dela. Eu quero levar a arca para a minha casa. Eu quero levar a arca para a minha casa. Eu quero levar a presença de Deus para a minha casa. Davi então ele espera a família de Obed-edom chegar. Quando ela chega, Davi diz: nós podemos ir. Nós podemos ir. Mas vocês vão dar 6 passos. Vão parar. Sacrifício. Mais 6 passos. Parem e sacrifício. Mais 6 passos. Parem e sacrifício. E sacrifício. Meus irmãos, como demorou aquela arca chegar no seu destino. Como demorou. Mas a arca chega até o seu lugar, aonde o seu povo de Israel poderia adorá-lo, poderia buscá-lo, e eles guardam a arca no seu local correto. E agora eu gostaria de conjecturar com você algo nessa noite.
Sei que alguns estão procurando aí na Bíblia. Vou passar os versículos para você, fique tranquilo. Vai sair dizendo aí que eu estou falando heresia. Misericórdia. Fica tranquilo. A Bíblia fala desde o capítulo 15, 16 e 17 a respeito de Obed-edom. A respeito de Obed-edom. Em posições que o que ele era? Escravo. Em posições que um escravo não podia estar. Capítulo 15, 16 e 17. Ele estando em lugares que um escravo não podia estar. Não podia estar. Mas eu imagino que algo aconteceu. Eu imagino que algo aconteceu para que isso acontecesse. A arca está lá, está guardada em um lugar que só o povo podia ir. Somente o povo de Israel poderia ir. E talvez um dia Davi está andando ali pelo pátio, pelo seu palácio, pelo jardim, e ele encontra um homem chorando, enquanto todos estavam felizes, celebrando, adorando a Deus, a presença de Deus. Eu imagino Davi chegando. Eu acho que eu conheço esse homem. Eu acho que eu conheço esse homem. Ei, é Obed-edom. É Obed-edom. Obed-edom, fica de pé. Se levanta. Obed-edom, todos estão felizes. Veja você. Todos estão celebrando, adorando. Mas por que você está triste? Mas por que você está chorando? E Obed-edom diz: meu rei, quanta alegria há no meu coração. Quanta alegria. Por 3 meses a arca ficou na minha casa. Mudou a minha história, a história da minha família, da minha casa. Era uma presença incrível. Era uma presença incrível na minha casa. E quando a arca foi embora, eu te fiz um pedido para vir até aqui, para chegar até aqui. Eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido, porque eu estou aqui. Porque eu estou neste lugar. Só tem um problema, rei. Só tem um problema. A arca fica em um lugar que só o povo pode entrar. Só o povo pode visitar. E eu sou um escravo. Eu sou um escravo. E escravo não pode chegar perto da arca. Mas a arca ficou na minha casa. E eu preciso disso também. Eu necessito disso também. E eu percebi que existe um grupo de pessoas que são servos. Que são servos. Eles entram e eles limpam tudo que tem lá. Eles passam um pano em tudo. Lá dentro. Meu rei, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Se o Senhor me transformar em um servo. Eu já tenho até o meu paninho aqui, olha aqui. Se o Senhor me transformar num servo, eu posso entrar lá dentro, por favor, faz isso, por favor. E diz a palavra de Deus que Obed-edom estava na equipe dos servos. Estava na equipe dos servos. E ele limpava o máximo, de tempo que ele pudesse demorar lá dentro. Ele limpava na mais perfeita limpeza que pudesse existir. E passa-se um tempo, Davi vai dar mais uma volta. Você de novo, o que aconteceu? Eu te transformei num servo, você pode entrar lá dentro. Sabe o que é, rei? É que depois que eu termino a limpeza, eu tenho que sair, eu não posso ficar. Mas eu não quero sair, eu quero permanecer lá dentro. Mas eu percebi, rei, que enquanto eu estava ali limpando com o meu paninho, quando eu estava fazendo a limpeza, entrou umas pessoas com escudo, com espada, e eles eram os guardas. Eles guardavam a arca, eles cercavam a arca, eles ficavam ali protegendo a arca. Ninguém podia tocar nela. Eu percebi, rei, que eles ficam mais tempo de quem fica limpando lá, sabe? Por favor, me transforma em um guarda. Me transforma em um guarda.
Diz a palavra de Deus que o nome de Obed-edom aparece como um dos guardas. Como um dos guardas. E Obed-edom ficava ali de costas para a arca, protegendo a arca. Sentia arrepio somente nas costas. E ele ficava ali no seu turno. Ele entrava, ficava mais tempo. Mas ele tinha que sair novamente. Ele tinha que sair. Ele não podia permanecer lá. E passa-se um tempo. E novamente Davi topa de novo com Obed-edom. O mesmo homem. Sabe o que é, meu rei? O Senhor me transformou num servo. Eu fazia a limpeza mais perfeita que pudesse existir. Acho que eu limpava melhor que todos os servos lá, sabe? Mas ficava muito pouco tempo, sabe, rei? E aí eu pedi para o Senhor me transformar num guarda. E o Senhor me transformou num guarda. Eu ficava ali protegendo a arca. Mas é somente por um determinado tempo. E eu tinha que sair, tinha que trocar de turno. Entravam outros guardas. E outra coisa, rei, eu sentia arrepio somente nas costas, porque eu ficava ali protegendo de costa. Rei, eu percebi também que existe outro grupo de pessoas, que enquanto eu estava ali protegendo, eles entravam com instrumentos nas mãos. E eles são os músicos. Eles são os músicos. Eles entram e começam a adorar na presença de Deus. E sabe, rei, eu fui ali na feira ali, eu comprei uma harpa bem pequena, bem simples. Eu até sei tocar algumas músicas, eu sei. Me transforma num músico, rei, por favor. Porque o músico ele fica um pouco mais de tempo na presença de Deus, fica um pouco mais de tempo na presença da harpa. Por favor, rei. Eu quero subir no altar, eu quero adorar. Se o Senhor puder fazer isso por mim, por favor. E diz a palavra de Deus, aleluias, que Obed-edom agora ele aparece na lista dos músicos que adoravam a Deus. Adoravam a Deus. Aleluias. Aleluias. E Obed-edom está ali, todo feliz, pertinho da arca, pertinho da presença de Deus. Mas ele ainda não estava completamente satisfeito. E passou-se uns dias de novo. O que aconteceu de novo? Encontrou com o rei de novo. Sabe o que é, rei? Os músicos ali também têm um turno. Aí acabou, eles têm que sair e entram outros. E eu não quero sair, eu quero permanecer lá dentro, eu quero ficar lá 24 horas. Mas eu percebi, rei, que existe um homem lá. Existe um homem, que ele fica lá todo o tempo, ele é o chefe dos músicos. Meu rei, me transforma num chefe dos músicos, por favor. Porque os músicos eles vão trocando, mas o chefe ele fica lá, ele permanece lá. Rei, eu quero ser como Asaf. Me transforma como Asaf. Eu quero ficar mais perto da presença. Agora Obed-edom ele aparece na lista dos chefes dos músicos, junto com Asaf. Aleluia. Muitos podem pensar: uau, que história incrível. Incrível. O que a presença de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Mas não termina por aí. Não termina por aí. Davi ele dá mais uma volta. Mais uma volta. Está lá Obed-edom de novo. O que foi agora? O que foi agora? Eu termino por aqui. Ele diz: meu rei, a presença de Deus foi a melhor época da minha vida. Eu nunca mais eu vou me esquecer. Nunca mais eu vou me esquecer. Mas sabe o que é, rei?
eu descobri que existe mais uma pessoa lá que esse não sai mesmo de lá. O chefe dos músicos, eles ficam muito tempo, mas eles têm que sair. Asaf, ele tem que sair. Eu tenho que sair. Mas eu vi uma pessoa lá que ele não sai nunca. Ele é o tesoureiro. Ele não sai nunca. Queridos, se nós fôssemos analisar a história de Obed-edom, nós vamos ver que nós somos um Obed-edom. Nós somos um Obed-edom. Passamos por grandes lutas. Nós éramos escravos de algo. E a presença de Deus, ela nos libertou, aleluias. Nos libertou. E ela começou a fazer coisas novas na nossa vida. Coisas grandes na nossa vida. Começou a colocar responsabilidades em nossas mãos. Talvez, na verdade, você sonhou como Obed-edom. Muitos de nós sonhamos um dia em sermos usados por Deus, amém? Em sermos usados por Deus. Mas algo aconteceu que chutaram a arca da sua vida. Nós sonhávamos em fazer algo, desejávamos fazer algo, porque enquanto você está aqui, tem pessoas cuidando dos nossos filhos, para que você receba o maná de Deus, para que você receba o alimento de Deus. O que aconteceu com aquele Obed-edom que tinha dentro de você? Essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite. O que aconteceu com o Obed-edom que havia dentro de nós? O que aconteceu? O que tem acontecido? O que aconteceu com aquele menino, com aquela menina simples que sonhava em ser usado por Deus? Com aquele jovem, com aquela jovem que sonhava em ser usado por Deus? Todos nós temos um Obed-edom dentro de nós. E a minha oração nessa noite vai ser para que Deus, Ele ressuscite a unção de Obed-edom que há dentro de nós. Quer desejar mais a presença de Deus, quer desejar mais estar na presença de Deus, quer desejar mais, querer mais, estar mais perto. Um pouco só não basta. Um pouco só não basta. Obed-edom não estava ali porque Deus havia o abençoado, Deus havia prosperado, não. Mas porque a presença de Deus era muito importante, é muito importante para nós. É tudo que eu e você nós precisamos. Tudo que nós precisamos. A unção de um servo, a unção de um adorador. Tem algum Obed-edom aí que deseja restaurar? Se essa palavra te fez lembrar de alguma época da tua vida, levante suas mãos, feche os seus olhos. Se essa palavra te fez lembrar de algo, de um momento da sua vida em que você desejava tanto, que você ansiava tanto, que você sonhava tanto, mas que por alguma circunstância o Obed-edom que havia dentro de você foi se apagando. Mas essa noite você possa vir para o lugar, venha para o lugar aonde a arca de Deus está, que é neste lugar. Faça como Obed-edom, não desista, persista.
Restaure os seus sonhos, restaure o desejo que você tinha de ser usado por Deus, o desejo que você tinha de ser usado tremendamente por Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Se você pudesse colocar de pé, por favor, faça isso nessa noite.